Você vê como a nossa população ainda tem pouco costume de ir ao teatro, né? Infelizmente fica uma coisa elitizada, né? Como a gente falou, o teatro assusta um pouco as pessoas e o nosso trabalho também tem sido de popularizar, né? Colocar os projetos com entrada franca, inclusive para alunos de rede pública que nunca tiveram acesso, para as pessoas entenderem que aquilo é uma ferramenta de cultura pública e que pertence a eles também e é tão importante na formação da consciência crítica do cidadão, enfim. Sou perfeito, alegre e forte. Sou perfeito, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Tenho amor e muita sorte. Tenho tudo que eu peço. Tenho tudo que eu peço. Eu tenho paz, sou um sucesso. Eu tenho paz, sou um sucesso. Acredito positivamente. Acredito positivamente No poder da minha mente. no poder da minha mente. Porque Deus está no subconsciente. Porque Deus está no subconsciente. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Merda! Merda! Na verdade, ela trata dos relacionamentos humanos, né? E o curioso é que por mais que a gente se relacione, a gente não descobre a natureza profunda de cada um, né? A peça envolve, ela traz isso, né? Nós temos algo sempre o que esconder, porque é como uma proteção da intimidade, a gente não consegue desvelar, revelá-la, né? Só os conflitos fazem emergir essa verdade profunda e que no fundo é o medo que nós temos, né? O medo de não ser aceito, o medo, todo mundo quer ser aceito, né? E a gente vai guardando essas verdades profundas, que na verdade não são coisas graves, né? Mas são receios e que, com o passar do tempo, se transformam em medos, né? Isso acaba se tornando, e acabam sendo revelados a partir dos conflitos que são disparados, né? As pessoas têm que ser provocadas. Sem crise não há verdade, né? Porque eu não tenho o que revelar, né? É como uma provocação, a vida te provoca, né, te interpela e naquele momento chave você tem que dar uma resposta a essa interpelação. E dessa resposta vai depender a continuidade ou não da relação, né? Algumas se superam e continuam, às vezes mais fortalecidas, outras se desfazem em ruínas. Nos espetáculos, eu acho, tudo que o Ivan achou, eu acho. É isso aí, eu concordo com tudo que ele disse. Então, é curioso que as pessoas perguntam, né, às vezes, se essa ideia surgiu na pandemia, porque a pandemia obrigou as pessoas a ficarem em casa, né? Obrigou as pessoas a um convívio que às vezes elas não conheciam, né? Às vezes as pessoas não suportavam. Mas na verdade nem foi, né? O texto começou a ser escrito em 2015, mais ou menos, a pedido de um amigo e tudo. Mais do que a relação entre um casal, né? Não importa de que sexo é, a gente discutiu o tempo. A gente discutiu o que a gente faz com o nosso tempo, né? A que nós estamos dedicando tempo, né? E será que nós conhecemos as pessoas que estão do nosso lado? Não importa de qual tipo de relação que elas tenham, se afetiva, se amorosa, a gente é mais consumido pelas coisas externas e não se dá conta disso, né? Então, o espetáculo coloca isso assim, quando eles estão livres de qualquer fator externo, sem celular, sem internet, sem ter como sair. Quem é você? Quem é a pessoa que está do seu lado? E você conhece a ti mesmo? Fazer a Júlia foi um grande desafio para mim. Primeiro porque ela é uma mulher séria, elegante, é diferente das outras personagens que eu fazia. Eu sempre faço muito comédia ou infantil. E aí, quando eu me deparei com o texto e com a vida da Júlia, quando eu me deparei com a construção, quando o Daniel e Ivan falaram, agora a gente vai construir a Júlia, a história da Júlia, quem é a Júlia, o que a Júlia viveu, para poder dar sentido a toda a história que ela conta no final, que é tão impactante. Construir essa personagem me fez lembrar de muita coisa que eu vivi, mas também me fez ter uma busca fora de outras experiências muito enriquecedoras. E essas experiências se intensificaram com essa troca com o público. É uma
uma personagem muito forte, que passou por muita coisa que só nós mulheres, nesse lugar, sabemos como é. E a cada apresentação, seja por mensagem, seja por uma conversa após o espetáculo, a troca é muito linda e muito intensa. A emoção da plateia, a palavra de eu já passei por isso, eu sei como é, nossa, eu me vi ali, eu já fui um pouco Júlia. É uma energia muito linda e é o fazer teatral. Eu acredito que o teatro é isso, é transformação, é você passar pro público a verdade, né? Fazer com que eles vejam que eles não estão sós. Que essa história é da Júlia, mas também é minha, enquanto Aline, é da Daniele, é da Tainara, é da Maria, é da Helena e de tantas outras que em algum momento da vida precisaram desabafar e não conseguiram, ou que em tantos momentos da vida se acharam sozinhas. Certo. E aí essa troca é muito enriquecedora. Primeiro, é uma honra estar acompanhando uma turnê teatral, é algo completamente inovador no Espírito Santo, né? A gente circular com uma equipe, a mesma equipe, fazendo esse tipo de trabalho. E enquanto fotógrafa é uma honra porque eu leio a peça de outro jeito, de outro ângulo, mas eu não poderia fotografar essa peça se eu também não me colocasse no papel de espectadora. A peça tem muito do real, tem muito do que a gente vive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, às vezes é difícil até separar esse lugar de espectadora e de profissional da fotografia, porque em muitos momentos eu tenho que parar o espetáculo e caramba, isso bateu pra mim agora. Trazer esse olhar fotográfico vem também de vivências que eu vivi e a partir daí a gente começa a construir a arte sobre a nossa própria perspectiva de vida, né? Que é a arte que eu acredito. Oi, Clara. Não, pode falar. Não, fala mais alto, não estou te ouvindo. A ligação tá ruim. Eu não tô conseguindo te ouvir Eu direito. Fala mais sei, os alto. ativos estavam sendo negociados, eram de risco mínimo. Claro, eu fala. verifiquei pessoalmente. Isso. Sério? Não, Mas de quem é o convite? Não, de jeito nenhum. De quem é o convite? Isso aí pode ferrar a gente, cara. Ai, claro, Não. claro. que Faz o eu seguinte, quero. manda Isso é uma ordem de vontade venda para o público maravilhosa. deles com certeza de execução agora, senão nossos fundos vão ficar descobertos. Lógico que eu quero. Exatamente. Não, esses detalhes a gente vai depois. Tal qual eu estou te falando, isso. Gente, Isso. vai ser uma vontade incrível. Clara, Não. Clara, fala devagar, só fala um pouquinho. Jorge. Eu não tô conseguindo Estou te ouvindo? Jorge. Clara. Jorge. Clara, você tá me ouvindo? As pessoas são muito sufocadas hoje com o trabalho, rendimento, meta, né? E você não se dá conta, e a internet também é um pouco isso, né? O celular, em especial, está na mão o tempo todo. As pessoas não param mais para falar sobre as coisas que são de fato relevantes. Se você não para para falar o que de fato é relevante, qual é a sua dor mesmo? O que te aflige? O que te apetece? O que te dá prazer? Se você não tem esse tipo de contato, de troca com os seus semelhantes, como você vai saber das coisas que são importantes? Perfeito. Né? Então a internet maqueia muito isso, como o trabalho maqueia muito isso, como os compromissos, como uma série de subterfúgios que é um mal da sociedade contemporânea. Sim. Né? Me parece, pelo menos. Não tenho certeza se tem respostas, mas a peça discute isso. E também não dá respostas prontas. Acho que é importante a gente levantar, a peça tem muitos símbolos, né? E é importante a gente levantar as questões, debater, e aí o público vai também chegando às suas conclusões, Chegando às refletindo. interpretações e vai embora. Exatamente. Meu Deus. Me dá 5 anos. Me dá um pé de fedegoso com formiga preta. Me dá o Natal e suas vésperas. O ressonar das crianças no quartinho. Me dá negafia pra eu brincar. Me dá uma noite pra eu dormir com a minha mãe. Me dá a minha mãe. Alegria sã. Medo remediável. Me dá a mão. Me cura de ser grande. Ah, meu Deus. Meu pai. Meu pai. Claro que à medida que você vai ensaiando, debatendo os textos, essa concepção vai sendo alterada, né?
O texto foi sendo lapidado a partir do ensaio dos atores, que construíam maneiras de trazer o texto, né? Isso muda de fato, inclusive a percepção. Isso significa cortar textos, cortar palavras, dar outras intenções, né? Silêncio no lugar do texto, né? Então isso existe muito, essa construção. Depois das apresentações, o que muda é a nossa percepção. As coisas batem de uma forma diferente, né? Parece que o próprio mecanismo da vida parece uma metáfora da experiência, parece que a gente vai ficando mais sábio. Entendi. Né? Mas as mudanças acontecem prioritariamente nos ensaios. Pensando nessa questão do conservadorismo, né? Tem tido uma recepção muito boa por parte do público. Legal. Muito boa. Eles se reconhecem naquilo e, sobretudo, reconhecem a importância da discussão dos relacionamentos. Né? Parece que já é algo superado na maior parte deles, essa ideia de calar, do silêncio, né? Vamos discutir, né? Vamos desvendar, descobrir essas verdades, né? E tem essa recepção é muito grata, assim, muito cara assim pra gente, sabe? Tem feito muito bem como as pessoas recebem isso. As relações humanas não adianta, né? A gente precisa debatê-las, todas elas, por mais espinhosas que elas sejam, elas precisam disso. É a nossa consciência, a nossa vitalidade, os nossos corpos que estão em jogo, né? A gente não pode entregar a nenhum outro a condução das nossas vidas, né? Isso tem que ser. E o debate ele cria consciência, cria crítica, cria liberdade, né? Como nos filmes, né? A gente tem toda a educação sexual, amorosa, que falta de modo geral nas instituições. O teatro, a arte traz isso. Ele abre os caminhos. Almoço bem, porque depois se eu comer eu me sinto mal, então eu tenho que estar leve pro palco, porque senão eu... frescura, né? Muita gente fica emocionado, cada um reage de uma forma, cada pessoa se identifica com o momento da peça, né? E a gente depois, né, tem esse bate-papo depois da peça, assim, que a gente conversa com cada um, principalmente Daniel e Aline, né? Que são nossos atores maravilhosos. E a gente ainda acaba debatendo com um pouco mais, com um ou outro, né? Eles acabam debatendo mais, mas as pessoas que vêm até a gente falam que ficaram emocionados, assim, sabe? E que se apaixonaram por um momento ou outro na peça, que foi o ápice, assim, para ela, dela, às vezes dá um choque para ela levar isso para a vida, né? E às vezes, enfim, cada um vai reagir de uma forma, né? E a ideia é sempre reagir de uma forma positiva, né? Para a vida, assim, ser bom para ela, enfim, as pessoas que estão ao redor dela, ela tentar melhorar, evoluir, né? Para sempre ter esse pensamento elevado, assim, sempre esse pensamento positivo.